Fala pessoal, beleza? Professor Matheus aqui para mais uma aulinha para vocês, tá certo? Hoje nós iremos falar sobre crise do século XIV, né? A crise da Baixa Idade Média e o fim ali da Baixa Idade Média. Acontece no século XIV. Aulas passadas a gente falou sobre toda aquela questão medieval, nós falamos em sala de aula sobre a questão medieval. Falamos sobre cruzadas, falamos também sobre renascimento comercial urbano, a retomada das cidades, do capitalismo, do comércio com o Oriente. Hoje nós vamos falar do fim da Idade Média, tá? O final da Idade Média que acontece no século XIV, na Baixa Idade Média. Para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que lembrar ali da fase do renascimento comercial. A gente falou nas aulas anteriores, né, na aula anterior inclusive, né, sobre o surgimento das cidades. Tudo acontece no século XII e XIII, logo depois das cruzadas, né? O comércio renasce. Com o renascimento do comércio, vem as cidades. E com a chegada das cidades, nós vamos ver que vai ter um aumento demográfico na Europa. Mais pessoas, mais população, mais pessoas morando nas cidades, inclusive. Então, do século XII até o século XIII, nós vamos ver um gigantesco aumento populacional na Europa. Qual que é o problema? Quanto mais população você tem, mais comida você vai precisar. Então os europeus começaram a utilizar ali os pastos, desmatar floresta para poder cuidar de boi, cuidar de gado, para poder alimentar as pessoas da cidade. Então nós começamos a ver ali um gigantesco aumento demográfico na Europa, tá? Chegamos no século XIV. Bom, o século XIV começa com um problema bem sério, tá? Mudanças climáticas. O clima da Europa fica mais frio, mais úmido, muita chuva, muito seco. Isso acaba danificando algumas produções, algumas plantações. Então, o número de comida começa a diminuir. Para piorar a situação, os europeus não têm muita tecnologia, na Idade Média não tem muita tecnologia de como utilizar o solo. Então eles acabam desgastando muito o solo na Europa. Então esse solo começa a se tornar improdutivo. Ou seja, começa a diminuir muito mais a quantidade de alimento. Então a mudança do clima, a má utilização dos solos vai fazer com que a produção diminua. Com a produção diminuindo, nós vamos ver lá a falta de alimentos. Com falta de alimento, nós vamos ver a fome. E com a fome, nós vamos ver a morte, tá certo? Então no século XIV nós vamos ver um problema ali de alimentação mesmo, falta de alimento, falta de comida, vai levar muitos europeus à morte, tá certo? Além do mais, nós vamos ver que tem um outro problema no século XIV. O século XIV ali a gente vai ver as cidades crescendo, e como nós falamos nas últimas aulas, elas vão crescer de qualquer jeito, sem nenhuma ordem, sem nenhum tipo de construção, urbanização, arquitetura. Não, eles simplesmente vão levantando casas em cima de casas, sem nenhum planejamento. Então nós vamos ver que essas casas não vão ter saneamento básico, vai ter muito lixo, muito dejeto, muita coisa jogada no meio das cidades, como a gente já falou. Juntando isso com o fato dos europeus nessa época não terem nenhuma noção de higiene pessoal, não tomavam banhos constantes, não lavavam suas mãos, eles viviam ali com as cidades aglomeradas de dejetos humanos, fezes, o xixi, a urina, tudo isso está ali no meio das cidades, nessas cidades mal planejadas, sem saneamento, e o europeu sem nenhuma higiene. Eu não preciso nem dizer que isso é um local perfeito para proliferação de doenças. Então no século XIV, além da falta de comida, além da fome, a gente vai ver na Europa também estourando ali algumas doenças que vão se proliferar. Obviamente, essas doenças também vão acabar levando a população à morte, tá certo? Então, a gente pode dizer que no século XIV é o século onde a gente vai ver a tríade da morte, as três coisas que vão levar a Europa para uma crise que vai gerar a morte da população. Qual é a tríade da morte? A peste, a fome e a guerra, né? A gente vai falar sobre a peste que vai assolar a Europa nessa época, a fome que vai assolar também a Europa, a gente já falou ali sobre a fome, e também a gente vai conhecer uma guerra gigantesca que vai acabar matando muita gente na Europa nessa época, tá certo? Então, a crise do século XIV, a crise da Baixa Idade Média, ela vem com a tríade da morte, a peste, a fome e a guerra. Certo? Vamos começar falando da peste. A peste que a gente vai conhecer aqui é uma peste trazida no ano de 1348, tá? Pelas embarcações que vinham do Oriente fazer comércio lá das especiarias, elas vão acabar trazendo uma doença chamada de peste bubônica. A peste bubônica é transmitida pelo piolho do rato. Tá? E nessa época tinha muito rato.
tanto nos barcos como nas cidades, já que eles não tinham higiene, já que tinha muito dejeto, isso fazia com que a população de rato aumentasse muito, tinha muito rato nas cidades. Então, no ano de 1348, nós vamos ver que algumas embarcações fazendo comércio com o Oriente acabam trazendo também essa peste conhecida como peste bubônica. Ela também vai ser conhecida como peste negra, tá? Por quê? Porque essa peste negra, ela acaba deixando as partes necrosadas do corpo e fica enegrecida, fica preto mesmo, tipo as mãos, os pés, algumas partes do corpo vão ficando preta, tá? E a pessoa acaba morrendo, falecendo, com uma dor gigantesca, tá? Com cansaço, com a fome, tudo isso vai levar essa pessoa à morte. E a peste negra mata de uma forma ali muito dolorida e muito rápida. Para quem, só para vocês entenderem, as pessoas que pegam peste negra, 80% delas tendem a morrer, né? A expectativa de se salvar é apenas 30%, tá bom? Então nós vamos ver ali que a peste negra é uma doença terrível que vai acabar assolando a Europa ali, graças a essas embarcações, tá? Qual que é o problema? Toda essa situação de falta de higiene, falta de saneamento, vai aumentar ali a contaminação da doença. Ainda nós temos que lembrar que nessa época a Europa está fazendo comércio, lembra das rotas comerciais? Então as pessoas que pegavam essa doença acabavam levando essa doença para outras pessoas, em outros países, em outras cidades, e a doença vai se manifestando. No final a gente vai ver que essa doença vai acabar pegando toda a Europa. A peste bubônica, a peste negra vai acabar contaminando toda a Europa, tá? E outra coisa, as pessoas morriam. O que eles faziam? Eles juntavam os mortos? Não, era muita gente que estava morta, tá? Tinha muita gente morta, então eles acabavam amontoando os cadáveres na cidade. Amontoando os cadáveres em cima de lixos, em cima de dejeto, o que aumentava muito e muito mais o número de ratos na cidade, tá? O que aumentava mais também a contaminação pela peste negra. Então essa é a peste negra que vai assolar a Europa no século XIV, tá? Trazida ali pelo piolho de um rato que vai acabar contaminando e matando 1/3 da população europeia. Tá, professor, eles não tentaram lutar contra isso? Tentaram, mas eles tinham alguns problemas, tá? A gente vai falar aqui sobre o problema do cristianismo. Certo? A população era muito cristã na Idade Média, a gente já falou sobre isso. Então a maioria deles vai achar que não é uma doença ou coisa desse tipo. Eles vão achar que, na verdade, isso é uma ira divina. É a ira de Deus. Deus está mandando essa maldição para a Terra para condenar os seres humanos. Por quê? Porque tem seres humanos na Terra que não acreditam em Deus, não acreditam no cristianismo, então Deus está nervoso e está mandando essa doença. O que eles vão fazer? Eles vão começar a perseguir outras pessoas que não são da mesma religião. Exemplo, judeu, muçulmano, eles vão falar assim que a peste negra é culpa dos judeus, tá? Porque os judeus não seguem o cristianismo, então é culpa deles a peste negra. Outra coisa, vai ter alguns médicos nessa época, sim, na imagem aqui do slide vocês conseguem ver alguns que usam essa roupa estranha, né? A roupa estranha, vou explicar, o aparamento deles, tá? Essa roupa grande, ela tinha que ser grande, cobrir o corpo inteiro, porque eles sabiam que essa doença podia ser pegada pelo contato, tá certo? As varinhas ali servem para eles mexer os cadáveres e etc. E o bico ali do corvo, que até hoje muita gente fica até assustada, até dá um tom de assustador, de terror com aquele bico ali, na verdade é porque eles colocavam ervas aromáticas ali, ervas que podiam filtrar o ar, porque eles não sabiam como você pegava a doença, então eles protegiam todo o corpo para que não tivesse contato com nada, para que eles não pegassem a doença por contato, e aquele bico era para filtrar o ar com ervas ali, para tentar não pegar a doença por via aérea, tá? E esses são os médicos que vão tentar curar a população da peste negra, mas infelizmente eles têm um problema bem sério. A medicina nessa época não é nem um pouco avançada, tá? Então eles vão ter que desenvolver todo o estudo sobre corpo humano, sobre biologia, para depois tentar lutar contra a peste negra. Mas sim, existiram sim médicos que tentaram lutar contra a peste negra, tá? Além do mais, nós vamos ver a guerra, senhores. A guerra, a famosa Guerra dos 100 Anos, que vai acontecer no ano de 1337 e ela vai durar até 1453.
Vai durar um pouquinho mais do que 100 anos, se você for ver. Mas, é claro que não vai ser uma guerra constante, não vai ser 100 anos de gente se matando, não. Ela vai ter algumas pausas, ela vai ter algumas batalhas, etc. Então, não é 100 anos direto. Vai ser uma batalha, sim, uma guerra que vai durar 100 anos, mas com várias pequenas batalhas que vão acontecer. O que vai ser a Guerra dos 100 Anos? A Guerra dos 100 Anos vai ser a disputa entre dois grandes reinos, a Inglaterra contra a França. A França e a Inglaterra eles vão lutar. Pelo quê? Bom, primeiramente pelo controle ali de algumas rotas comerciais de algumas cidades, sim, eles vão lutar para ver quem comanda essas rotas, quem comanda essas cidades para poder vender. E outra coisa, o trono da França ficou vago. O rei da França acaba morrendo e o trono fica vazio. E eles vão lutar, os franceses vão lutar contra os ingleses, porque os ingleses vão querer pegar o trono francês para eles. E começa uma luta entre franceses tentando defender a França e os ingleses tentando conquistar a França, tá? No final, vitória francesa. Sim, vitória francesa, mas a gente tem que falar que mesmo com a vitória da França vai ser uma guerra muito longa, muita gente vai morrer, muitos nobres vão morrer, muitos servos vão morrer, muita gente morre, muito dinheiro é gasto. Então no final os dois países, tanto a França quanto a Inglaterra, saem muito enfraquecidos, tá? Temos que falar aqui de um personagem muito importante, a Santa Joana d'Arc, tá? Joana d'Arc, que vai ser santa e padroeira da França, ela vai aparecer nessa guerra. É uma garota de 19 anos que vai atrás do futuro rei e vai falar para ele que tem um objetivo: fazer a França vencer a Guerra dos 100 Anos. E ela vai falar que quem deu para ela essa missão vai ser o próprio Deus. Deus mandou uma mensagem para Joana d'Arc e essa mensagem é de ajudar o rei a vencer a Guerra dos 100 Anos, tá certo? E ela vai fazer isso, ela vai pegar lá na sua armadura, né? Ela vai se vestir igual homem e vai guiar as tropas francesas na luta contra os ingleses na Guerra dos 100 Anos. No final ela acaba sendo presa pelos ingleses, eles vão levar ela lá para ser condenada pela igreja. Por quê? Porque ela tá falando que escuta a voz de Deus. Isso é uma heresia. Ninguém pode escutar a voz de Deus. E a igreja na Inglaterra resolve condená-la pela heresia de bruxaria, né? Por estar escutando ou falando que está escutando a voz de Deus, na verdade, a igreja vai falar que ela estava escutando a voz de demônios. No final, no ano de 1920, Joana d'Arc acaba sendo santificada, tá? Então ela é uma santa agora, Santa Joana d'Arc, padroeira da França, tá certo? Pessoal, para finalizar aqui, o último ponto, as revoltas dos servos. Na Idade Média vão ter muitos servos que vão estar revoltados. Por quê? Porque eles estão passando fome, morrendo de fome. Tem a peste negra que está matando eles também. E tem a guerra que também está matando eles. No final tem muito servo morrendo. Beleza. Esses servos morrendo acaba diminuindo o número de servo no feudo, né? E o senhor feudal, o nobre, ele começa a perder imposto. Por quê? Porque o servo paga imposto, lembra dessa aula? E o que acontece? Quando o servo morre, diminui o número de servos, diminui o número de imposto pago. Mas os senhores feudais, eles não queriam isso. Então o que eles vão fazer? Eles aumentam o imposto, eles vão aumentar os impostos. Então agora, o servo, ele tá morrendo de fome, ele tá tendo problema da guerra, ele tá tendo problema da peste e ainda tá tendo que trabalhar mais para poder pagar mais impostos para os senhores feudais, para os nobres. O que eles vão fazer? Eles vão se revoltar. Eles vão pegar em armas e começar a fazer revoltas dentro da Idade Média. Uma das revoltas mais conhecidas vai ser a revolta Jaquerie, tá? Jaquerie, porque nós temos uma frase que é o João Ninguém. Jaquerie seria o João Ninguém dentro da França, tá? Os nobres chamavam os servos de João Ninguém. Esse ali é o João Ninguém. E Jaquerie quer dizer João Ninguém. Então, as revoltas Jaquerie são as revoltas desses camponeses, desses servos que ficam irritados na França no ano de 1358 contra os nobres, vão pegar em armas, vão invadir castelos, tacar fogo em castelo, tacar fogo em palácio, matar e assassinar nobres porque eles não queriam pagar esses altos impostos e porque eles estão morrendo pela fome e pela peste e pela guerra. Então nós vamos ver lá as grandes revoltas de Jaquerie. No final, como é que elas terminam? Os nobres acabam massacrando esses camponeses, massacrando esses servos dentro da Idade Média. E assim nós terminamos a crise do século XIV. Professor, e daí? O que essa crise vai causar? Bom, a fome, a peste e a guerra vai acabar diminuindo o poder dos nobres. Por quê? A guerra vai matar um monte de nobre.
Tá? Então essa terra fica meio que vaga. A fome e a peste também vai matar nobre e vai matar servo. Então o nobre que tinha muito servo, ele vai perder os servos, logo ele vai perder poder. Nós vamos ver que os nobres vão perdendo cada vez mais os seus poderes de comandar. Os senhores feudais vão começar a parar de ter poder para comandar a Idade Média. Quem vai ganhando poder? O rei. O rei vai concentrar o poder na mão dele. As pessoas vão começar a migrar, sair do campo, ir para a cidade. E os reis que antes tinham distribuído o poder dele, que a gente falou em aulas passadas, agora vão começar a pegar o poder deles de volta. Então o nobre morreu, ele pega a terra do nobre de volta. O nobre está fraco, ele vai lá e tira o nobre do poder e pega a terra dele. Então o rei vai começando a concentrar o poder nas suas mãos. E as pessoas vão sair do campo para morar nas cidades. E assim, senhores, a crise do século XIV termina com a Idade Média. A crise do século XIV é o famoso fim da Idade Média. A partir de agora, a gente vai começar a estudar a Idade Moderna. Certo? Pessoal, um abraço, um beijo. Façam os exercícios do capítulo que eu vou estar postando aqui, tá, pessoal? Faça os exercícios, pega lá o livrinho, assiste a aula, faz o exercício, assiste a aula, faz o exercício, tá? Tenham esse costume de fazer os exercícios enquanto você assiste a videoaula do professor. Tá certo? Pessoal, forte abraço, qualquer dúvida, fala comigo.